Bom dia, boa tarde ou boa noite. Agradeço o convite para eu estar falando aqui alguns minutos com vocês sobre a meditação. Para muitos, redescobrindo, talvez para alguns, descobrindo a meditação. Eu sou Sheila Soares Silva, professora associada 4 do curso de Medicina. Muitos de vocês, ou todos nós, já ouvimos falar sobre meditação. E sempre que a gente diz, ou pensa, ou lê sobre essa palavra, a gente pensa em situações muito especiais, em que as pessoas estão sentadas, tendo uma contemplação e entrando em contato com algo muito especial. Vou contar para vocês a minha história com a meditação. Então, meu contato com a meditação aconteceu mais ou menos há 5 anos, quando eu comecei a praticar yoga. E em decorrência dessa prática, eu passei a interessar pelas leituras sagradas da Índia. E dentre essas leituras, nós temos Patanjali, que sintetizou e organizou o conhecimento sobre o yoga a partir de tradições bem mais antigas. Então, Patanjali, ele coletou e sintetizou nessa organização o Yoga Sutra de Patanjali, que é uma coleção de 196 sutras indianos sobre a teoria e a prática. Nesse conhecimento, nós falamos do Ashtanga Yoga, que são os 8 passos do yoga. O primeiro passo são os yamas, é como devemos nos relacionar com o mundo, são os princípios éticos, as abstenções, ou seja, está relacionado ao nosso comportamento com o mundo externo. Entre eles eu tenho a não violência, o não mentir, o não roubar, o não exagerar e o não apego ou possessividade. O segundo passo são os niyamas, é como devemos nos comportar com nós mesmos. A gente poderia estar aí pensando no autocontrole, no cuidado com o nosso mundo interno. E aí nós temos a pureza, a limpeza, o contentamento, a autodisciplina, o estudo de si mesmo e a autoentrega. Essa autoentrega, entendida aqui, a entrega àquele Deus que nós acreditamos ou àquilo que nós acreditamos como maior que nós. O terceiro passo, talvez seja o mais conhecido de todos, físicas, muito difundido aqui no Ocidente. Depois, o quarto passo são os pranayamas, que nós vamos, através da respiração, expandir a nossa energia vital, denominada prana, a pratyahara, que é o recolhimento dos sentidos, dharana, que é a concentração, e o sétimo passo seria a meditação. E o oitavo passo, a iluminação ou samadhi. Então, vocês observam que dentro dessa tradição existem passos em que nós vamos fazendo, muitas vezes de forma concomitante, mas é preciso a realização de todos até chegar à meditação. Nós vemos no Yoga Sutra 3.2 o que é a meditação. Da mente na direção do objeto escolhido para a meditação, isso é contemplação. O que é esse fluxo contínuo da mente em uma única direção? É quando um único pensamento ocupa a esfera da nossa mente, sem que esse fluxo seja interrompido por qualquer outro pensamento. E aí nós temos a meditação. Então vocês podem observar que a meditação, se a gente fizer uma paradinha, nós vamos perceber que é muito difícil o controle do nosso pensamento. Toda hora os pensamentos estão cruzando no presente e no passado e algumas vezes no futuro, ou talvez a maioria das vezes no futuro. E esse fluxo, então, ele não é unidirecionado. Então, é o controle de tornar esse fluxo numa única direção que vai nos propiciar esse estado meditativo. Então, esse conhecimento despertou em mim o interesse em verificar o que ocorre no Ocidente e o que há nos periódicos científicos, visto que eu trabalho com ciência. Então, nós observamos inúmeras publicações sobre a meditação, observamos também várias comprovações científicas, então nós temos muitas publicações demonstrando o benefício das práticas meditativas e mais recentemente, nos últimos talvez 15 ou 20 anos,
essa interdisciplinaridade com a neurociência. Então a gente tem também muitos artigos, né, nessa questão da meditação e a neurociência. E fica como uma tarefinha para vocês uma pesquisa em uma base de dados, o número de artigos científicos publicados utilizando o descritor meditação. Pode usar a base do PubMed, Cielo, coloca a palavra meditação e vejam o número de artigos que nós temos hoje publicados. Bom, mas nessa minha trajetória eu aprendi que só o conhecimento teórico dessas práticas não é suficiente para que ocorra mudança. É preciso experimentar e executar com disciplina e constância. Tem uma frase muito conhecida que é 1 grama de prática meditativa vale mais do que toneladas de teoria. Porque, em verdade, não adianta a gente conhecer o que é meditação. É preciso experimentar a meditação. Isso tem que ser feito ao longo do tempo, com disciplina e constância. Eu vou trazer para vocês esse cientista, que também é um médico, Jon Kabat-Zinn, por ele ser considerado organizador do desenvolvimento da presença Mindfulness para o Ocidente. É interessante que esse pesquisador, ele realizou o primeiro programa de consciência plena em 1979 na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts. E ele obteve muito sucesso em tratar pacientes com dor crônica e quadro de estresse. Mas, em verdade, isso feito em 1979 nada mais é do que fazer um compilado de todas essas práticas. E ele, então, colocou essa denominação de consciência plena. Então, esse é um livro desse autor que eu convido vocês à leitura. Meditação é mais do que você pensa. É um livro barato, ele está em torno, no máximo, uns R$25, nos quais a gente vai entender um pouco mais o que é a meditação. E esse autor, ele coloca uma frase que eu achei muito interessante para dar essa ideia, que é melhor pensar que a meditação como uma forma de ser, e não uma técnica, nem uma coleção de técnica, apesar de utilizarmos uma técnica. Ou seja, a meditação, muitas vezes, as pessoas ficam muito apegadas na técnica meditativa. E nós precisamos entender que a partir do momento que eu estou entendendo que é meditação, utilizando uma técnica, ela passa a ser uma maneira da gente estar no mundo. Podemos começar falando também que a meditação não é um processo de relaxamento. Muitas vezes há a confusão, eu vou meditar para eu ficar relaxado. Não, a meditação não é um processo no qual ocorre o relaxamento, apesar de ela promover um estado de bem-estar que a gente muitas vezes utiliza como sinônimo de relaxamento. E para realizar essa prática meditativa, é importante a gente entender que o primeiro passo é a gente parar. O que significa parar? É voltar para dentro de nós mesmos, sustentando pela presença do agora. Ou seja, nesse momento eu estou fazendo um vídeo que eu vou enviar para vocês. Eu estou fazendo o vídeo. O meu pensamento tem que estar voltado para isso. Mas como eu vou fazer isso? Parando. Sem parar, é impossível a gente fazer a presença no agora. Posteriormente, eu vou me acalmar. E essa calma é escrito nas mais diversas tradições, que é restabelecer o fluxo da respiração com apaziguamento do coração. Mas, sobretudo, é gerar uma mente que ela não seja reativa, seja uma mente compassiva. E nós temos muita experiência com o controle da respiração. Então, uma forma fácil da gente acalmar é simplesmente a gente observar a nossa respiração. E esse passo nos leva a concentrar, que é conduzir todas as nossas sensações, emoções e pensamento para uma única direção. Ou seja, parando, acalmando, concentrando, nós conseguimos ajustar o nosso foco. E nós necessitamos de treinar a mente e estar atento àquilo que estamos fazendo e fazer com plena atenção, que muitas vezes a gente faz
várias atividades do nosso dia a dia sem estar nesse estado de plena atenção. Então, podemos estar em meditação quando a mente está nas tarefas do dia a dia. Como isso acontece? Estabelecendo no presente, entrando em contato com a natureza de cada ação que está sendo realizada, e a plenitude no momento presente é o que determina uma mente capaz de atingir uma visão mais ampla da realidade das coisas e de ver as coisas como elas realmente são. Então, vamos imaginar um exemplo do nosso dia a dia. Eu gosto muito do exemplo de lavar a louça, porque eu gosto de lavar a louça. Mas eu tenho que me estabelecer naquele momento, ou seja, eu tenho que sentir a diferença entre lavar um objeto de vidro, um objeto de metal. Eu tenho que entrar em contato com a natureza dessa ação que eu estou realizando, ou seja, sentir a temperatura da água, sentir o toque da espuma em minha mão. E fazendo isso, eu vou estar pleno naquele momento. E aí eu consigo ter uma visão ampla daquela atividade que eu estou realizando. E, consequentemente, eu vou simplesmente ver a lavagem de uma louça sendo a lavagem de uma louça. Então, vocês podem utilizar esse exemplo para as mais diversas situações da vida de vocês. Então, como eu já falei antes, a meditação não se restringe a técnicas, pois a meditação não é uma prática, e sim um estado de percepção ampliada. Eu acho essa frase muito interessante, porque à medida que a gente vai desenvolvendo essa capacidade de estar presente no momento presente, eu consigo perceber de uma forma diferente aquele momento. E aí nós temos a questão da prática meditativa, que pode ser formal ou informal. Então, quando nós pensamos na meditação, vem aquelas imagens do primeiro slide, que aquilo é uma prática formal da meditação. Sentar-se diariamente, alinhar o corpo. Esse alinhamento passa-se pelo alinhamento da coluna vertebral, em que eu me alinho numa posição ereta. Eu vou fazer respirações para eu me localizar no momento presente e, posteriormente, eu vou utilizar uma técnica, que são inúmeras. Mas o meu convite é para vocês praticarem a meditação informal, que é cultivar o solo da sua sagrada presença em tudo que você faz, no momento em que você faz, despertando então uma mente focada e presente. E a gente observa que à medida que nós vamos fazendo a prática informal, a gente cria condições para a prática formal da meditação. Quais seriam, os propósitos da meditação? Fazer uma reeducação dos sentidos, transformar os hábitos mentais limitadores, tornar-se um canal de bem ao mundo, desenvolver as virtudes da compaixão e equanimidade, ter uma clara percepção, desenvolver o amor, a paciência, a ternura, a tolerância, o não julgamento e a serenidade. E os benefícios, quando a gente realiza essa prática? A diminuição do estresse, o sentimento de paz e serenidade, o sentimento de unidade, uma mente mais consciente a cada momento, o equilíbrio mental e a equanimidade, o aumento da concentração e uma maior compreensão sobre a realidade da nossa vida interior. Então, nesse processo de eu olhar, de eu focar para o externo, eu realmente consigo perceber a minha vida interior. Então, vamos agora juntar isso e vamos pensar na minha atividade acadêmica, o que a meditação pode me ajudar? Bem, se eu tenho que estar no momento presente nas minhas atividades, eu coloco aí a minha atividade acadêmica exemplificando a minha presença numa sala de aula. Então, eu vou ter que parar. Veja só, muitas vezes a gente chega numa sala de aula, ou hoje, para ver uma aula síncrona ou uma aula assíncrona diante do computador, e eu nem paro. Eu vou estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu chego atrasado, eu fico estando naquele lugar, mas não voltando para aquele lugar, não me sustentando na presença do agora. Então, quando eu chego para assistir uma aula, a primeira coisa que eu faço é parar.
para assistir a aula. Posteriormente, eu preciso me acalmar. E aí a gente convida vocês à técnica da respiração. Muitas vezes, principalmente na aula presencial, as pessoas chegam atrasadas, né? Muitas são de cursos noturno, que teve o dia inteiro de trabalho e chega na sala de aula, mas ainda está com aquela percepção, trazendo todo aquele dia a dia. Então, como eu vou restabelecer no momento agora? Fazendo algumas respirações, porque com o fluxo da respiração, a gente faz esse apaziguamento da nossa mente e a gente consegue se estabelecer nesse momento. E aí é possível concentrar. Concentrar no quê? Naquilo que o professor está falando e fazer uma única direção. Mas os pensamentos são atrevidos. E aí começa, né? Se é uma aula pela manhã, o que eu vou almoçar? Aí a gente pensa, eu vou almoçar em tal lugar, aí a gente já faz o desenho de todo aquele lugar. Não briga com esse pensamento, simplesmente traga de volta para o momento da aula. Porque uma das situações que a gente mais aprende é não brigar com os nossos pensamentos. Eles vão estar mesmo atravessando a todos os momentos. Então a gente larga ele para lá, a gente simplesmente volta, né? Volta para aquilo que a gente está fazendo. E às vezes uma forma boa de voltar é voltar observando a respiração. E assim a gente vai ajustar o foco, né? Assim a gente vai estar no momento presente, fazendo aquela atividade que a gente está realizando. E com certeza o ganho acadêmico será bem interessante. Então, agora nós vamos fazer uma observação dessa nossa respiração. Isso é apenas um convite. Vamos observar a sua respiração. Concentre apenas na entrada e saída do ar pelo nariz. A gente tem também que essa respiração ela é feita pelo nariz. Então, nos próximos, nós vamos contar em termos de número de respirações. Então, nas próximas 12 respirações, nós iremos estar apenas observando a entrada e saída do ar pelo nosso nariz. Então, eu convido vocês a sentirem o ar entrando e saindo pelo nariz. E que seja uma relação lenta, longa e profunda. E que seja uma expiração lenta, longa e profunda. Vamos começar? Cada um contando em termos de 12 respirações. Então vamos encerrando esse momento. Já estamos terminando esse nosso vídeo e a gente sabe que toda a potencialidade contida no universo também está em nós. Nós precisamos acessar toda essa potencialidade. Eu gosto muito dessas tirinhas porque eu adoro a Mafalda e aí ela diz nessa tirinha: viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. E eu acredito que vocês deveriam ler o que eu falei para vocês e não acreditar no que eu disse. E em relação à meditação, pensando sobre essa frase, a meditação não pode ser só intelectual a leitura. A meditação ela acontece através da prática. Então eu convido vocês a fazerem esses exercícios da prática formal
da prática informal, e a prática formal, ela precisaria da ajuda de algum instrutor. O e-mail está aí, sheilasilva@uftm.edu.br. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem alguma outra informação, eu estou disponível. Muito obrigada pela atenção de vocês.